Olá, bom dia. Está começando aqui pela TV Estadão mais uma edição do Estadão Discute. A cada semana um tema relevante para debate, sempre com a presença de dois convidados. E nessa semana o tema é o principal do noticiário, que é a denúncia contra o presidente Michel Temer e tudo que aconteceu em consequência disso. Como ontem é praticamente a declaração de guerra do presidente ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eu apresento agora os dois convidados do Estadão Discute que estão conosco aqui nessa transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Primeiro, Leonardo Pantaleão, que é advogado especialista em Direito Penal e também professor do CPJur, que é o Centro Preparatório Jurídico. Obrigado pela presença aqui conosco. E também agradeço a presença de Samuel Sabino, que é filósofo, bioeticista, mestre em bioética e professor universitário. Obrigado pela presença, Samuel. Obrigado. Vamos começar primeiro. Eu acho que tem uma questão jurídica e política, as coisas meio que se encontram, e se entrelaçam, Pantaleão? O presidente ontem falou em ilação, que a denúncia do procurador só tem ilação. Qual a sua avaliação sobre isso, já que ele também fez uma ilação ontem, o presidente Michel Temer, ao atacar o procurador? É verdade. Um bom dia, quero agradecer o convite e, em relação a esse aspecto, de fato, hoje a guerra está realmente declarada, principalmente depois da manifestação pública do presidente ontem. E essa questão, quando ele se refere à ilação, ele quer dizer que não existe sequer indícios fortes da prática de qualquer ilícito penal da parte dele. Ele quer dizer que existe aí uma suposição com base em elementos extremamente frágeis de que ele poderia ter solicitado ou recebido ou aceitado uma promessa de uma vantagem indevida por conta do cargo. Então, essa ideia da ilação é no sentido de já desde o início tentar enfraquecer ao máximo a imputação que o Ministério Público Federal fez contra ele perante o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público, o procurador Janot, respondeu dizendo que não é só uma delação, existem provas, materialidade. Como é que fica agora esse confronto, já considerando que o tribunal é um tribunal político, que é a Câmara dos Deputados nesse primeiro momento? Na verdade, o que nós tivemos de resposta foi exatamente o Procurador-Geral dizendo o seguinte, dizendo que não se tratam de ilações, se tratam de elementos de convencimento, onde ele sustenta a existência de inúmeros indícios, de frentes variadas, inclusive, que remontam a essa prática criminosa por parte do presidente. Ele elenca lá, inclusive, tudo aquilo que acompanha a denúncia perante o Supremo Tribunal Federal. Essa questão política, de fato, existe, mas nós não podemos confundir dois momentos distintos. Essa questão política existe por uma determinação constitucional de que, para se processar criminalmente um presidente em exercício, 2/3 da Câmara dos Deputados tem que aprovar esse processo para que aí o Supremo possa conduzi-lo. Então, a influência política é nesse primeiro instante no que se refere à aprovação ou não, e não em relação a um julgamento que seria feito realmente pelo Poder Judiciário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Que aí no Supremo, imagina-se, seria mais técnico. Totalmente técnico. O Supremo fica vinculado exclusivamente a argumentos jurídicos, inclusive a valoração daqueles elementos que o Ministério Público juntou na denúncia vai ser feita pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Câmara dos Deputados. Bom, Sabino, vamos entrar na questão ética e política também, até religiosa, não sei, porque o presidente falou que Deus o colocou lá. Aquele discurso de ontem, quase 20 minutos, do presidente Temer, qual a sua avaliação do conteúdo dele do ponto de vista ético? Obrigado pelo convite. Eu acredito que nós estamos vivendo agora aqui dois cenários de reflexão. Um é pela lei, que vai trazer a questão técnica, logística, do que seria certo ou errado segundo a própria lei. E o segundo cenário seria a consideração da ética. Lembrando que a ética é uma ciência da conduta. Eu costumo dizer que nós temos basicamente 3 tipos de ética. A primeira ética, a menos nobre, aquela que pensa em si mesmo ou no menor grupo de pessoas. A segunda ética, aquela nobre, que pensa no maior número de pessoas. E a terceira ética, que pensa em todos, que seria supostamente uma ética utópica, mas seria um norte. Você percebe claramente, como vai dizer Maquiavel, que é um estadista, que é um filósofo, um pensador da política, que ele diz assim: faça tudo para conquistar o poder e mantê-lo. Nós percebemos que o que transita dentro da política é exatamente isso, conquistar o poder e manter o poder. No entanto, o que ocorre hoje
fortemente, e isso está ficando explícito para a sociedade, é que os nossos políticos estão transitando muito na primeira ética, ao ponto até de dizer em nome de Deus. E aí criando um conflito, como a gente bateu um papo antes de começar, Verdade. Criando uma antipatia com grande parte da população. Então há uma confusão. O que a gente pode considerar é o seguinte: para a sociedade, o que tem que pensar nesse momento oportuno é entender que nós temos que cada vez mais aumentar o nível de intolerância para esses velhos intolerantes no que diz respeito à primeira ética e transitarmos para a segunda ética ou, se fosse possível, a terceira ética. Fechando, você percebe fortemente que eles transitam muito na primeira ética. Então, é um momento interessante e delicado, né, da sociedade brasileira. E quando a gente vê duas instituições, que são instituições, a Presidência da República e o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, em confronto, isso passa um recado ruim para o cidadão comum? Passa, porque, como eu fiz essa base, toda a relação, toda a conduta, todas as ações que transitam fortemente na primeira ética, essa ética egoísta, que pensa a curto prazo, que pensa o menor grupo de pessoas, ela coloca em conflito os interesses da maior parte da população. Lembrando que o discurso da ética, ele antecede a lei. No sentido de, por exemplo, que é uma coisa que eu venho pensando muito, nós temos a Constituição, nós temos especialistas, pessoas do bem, fazendo justiça, pensando justiça. No entanto, olha que interessante que acontece no Brasil hoje. Nós temos o alto escalão, que são os verdadeiros homens do poder do direito, e quando eles vão estabelecer a lei, quando eles vão fazer justiça, você percebe que a maioria deles tem como postura ética a primeira ética. Quer dizer, eles fazem lei, mas no final acaba tomando certo caminho, certa linha de reflexão que acaba tirando vantagem só para meia dúzia de pessoas ou um menor grupo de pessoas. Então, a crise hoje não é exatamente na lei, mas é a conduta ética, sobretudo nesta que é menos nobre. Uma crise moral, talvez. Uma crise moral. Acho que a gente tem que entrar agora em aspectos técnicos, né, Pantalhão, da gravação, que está sendo muito questionada. Sim. A gente vê de um lado a Polícia Federal dizendo que há interrupções, mas que elas são do equipamento, não são edições, adulterações, e o perito contratado pela defesa do presidente Michel Temer dizendo que aquilo é um lixo, que tem que ser jogado fora. Verdade. Qual a sua avaliação, juridicamente, o que se faz com uma gravação dessa? Não, o que vai ter que ser apurado, na verdade, é o seguinte: a Polícia Federal, um órgão inicialmente isento em relação ao eventual interesse em chegar a determinado resultado, apresenta esse laudo. Esse laudo é um laudo que não será necessariamente aquele que vai servir como base para a credibilidade da prova ou não pelo Supremo Tribunal Federal no caso do desdobramento do julgamento. O que pode acontecer é que certamente quando as partes foram instadas a indicar os meios de prova que pretendem produzir durante a ação penal, certamente a prova pericial vai se fazer presente. E aí provavelmente será nomeado um perito judicial, e esse perito judicial vai fazer essa análise e elaborar um laudo. Claro que facultado às partes apresentar assistentes técnicos para questionar também a conclusão que o perito judicial venha a ter em relação a isso. Problemas de equipamento, problemas que não sejam caracterizadores de uma interrupção do sentido da mensagem da conversa, isso por si só acaba não sendo suficiente para poder tornar aquela prova uma prova nula, uma prova inválida, assim como também a gravação, né? Aquela gravação que no direito nós chamamos a gravação subreptícia, aquela que pega a outra parte de surpresa, ela não sabia que estava sendo gravada dentro daquela conversa, mas essa interpretação jurídica de gravação nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já há longa data, ele já entende que não há qualquer tipo de nulidade na obtenção desse meio de prova quando um dos interlocutores entre conversa
entre pessoas que conversam de forma presencial, grava o conteúdo para posteriormente poder usar na sua própria defesa ou até comprovar que estava ali sendo vítima de um determinado crime ou algo do gênero, né? Então, essa avaliação toda vai depender do tramitar da ação penal, mas esse laudo da Polícia Federal, assim como o laudo contratado pela parte interessada, não são vinculativos ao órgão judicial. Por outro lado, a conversa não é negada pelo presidente. Ele até confirma que ele ouviu aqueles relatos de que o Joesley Batista comprou, enfim, segurou, que é o termo que ele usa, 2 juízes, um procurador. Isso é comprometedor do ponto de vista penal? Veja, na realidade, em relação, vamos imaginar, esquecer que, de fato, vamos aqui numa situação hipotética, não há qualquer demonstração cabal de crime comum, que seria o crime de corrupção passiva por parte do presidente. Mas a partir do momento que ele toma uma consciência de algo desse tipo e se mantém absolutamente inerte em relação a isso, pode surgir contra ele uma outra frente de responsabilidade, que é o crime de responsabilidade. Não mais um crime comum de corrupção, mas um crime de responsabilidade que poderia, no final, no extremo, culminar com o impeachment do presidente, em razão do fato de ter tomado consciência de algo grave, envolvendo situações relevantíssimas dentro da situação política do país e não ter tomado nenhuma iniciativa nesse ponto. Eu vou passar para o Sabino, mas é importante essa diferenciação porque essa acusação, essa denúncia primeira é de crime comum, né? Crime comum. Que é corrupção passiva. Exato. E é por isso que o julgamento se dá no Supremo. E aí tem a diferença em relação ao ex-presidente Dilma, né? Totalmente. Crime de porque responsabilidade e julgamento no Senado. Exato. A competência para poder efetuar esse julgamento, quando se trata de crime comum, aí nós estamos falando de órgãos do Poder Judiciário, por ser presidente e Supremo Tribunal Federal. Quando se trata de crime de responsabilidade, ou seja, uma infração a um dever funcional, aí nós estamos diante de uma situação política e aí o tribunal que vai proceder o julgamento seria, como aconteceu, o Senado no final. Sabino, o discurso do presidente ontem foi muito duro contra o procurador Janot e muitos analistas consideram que, na verdade, foi um discurso para quem vai votar, seja lá na CCJ como lá no plenário, depois a aceitação ou não da denúncia. É essa a sua avaliação também? Foi mais para os políticos o discurso? É aquilo que eu comentei na primeira fala, da questão de conquistar o poder e manter. Se percebe que ontem, no diálogo do Temer, quando ele foi se defender, quando ele foi colocar a sua tese, você percebe exatamente isso. Agora, o que fica para a sociedade, pelo discurso da ética, diferente dos juristas, né, que transita a questão técnica das leis, é exatamente essa sensibilidade. Como você disse agora, bem interessante, a questão da responsabilidade. Eu vou trazer um outro cenário, pensando mais em trazer elementos para a sociedade ter a capacidade de pensar com um pouco mais de profundidade. A ética, ou as condutas, você pode considerar 4 elementos: amor, moral, lei e barbárie. Quando agimos por amor, não precisamos olhar, não precisamos vigiar, não há coerção. O amor, a conduta motivada pelo amor, ela já garantirá que tudo ocorrerá bem ou próximo do bem. Quando você não está amando, você precisa da moral. A moral é uma conduta que copia o amor na ausência de amor. Então, é o mínimo que se espera de um presidente que ama a sua esposa e seus filhos, mas é muito improvável dizer que ele conseguirá amar todos. Então, que ele haja no mínimo com moral, que aí entra essa questão de responsabilidade com a sociedade. Quando você não transita no amor ou na moral, sobra para você a lei. Então, você não vai respeitar os 2 primeiros? A terceira vai te dizer, então, respeita, senão haverá custos para você. Quando não transitamos entre as 3 primeiras, que é o normal da sociedade, sobra o estado de barbárie. Aí, por exemplo, Michel Foucault vai dizer, entre o final do 18 e o 19, que para se fazer justiça se usava o suplício. Quer dizer, se tocava na conservação e no bem-estar da pessoa. Aí, com essa suposta evolução da conduta humana, agora não se toca mais na conservação e no bem-estar. Se toca agora na felicidade, no fato de perder a liberdade e no direito de ser professor, advogado, e agora eu fico recluso. O que aconteceu ontem, o que está acontecendo no Brasil, ao meu ver, fazendo uma crítica até para acentuar essa reflexão, é que vivemos um estado de barbárie sofisticada.
Porque no final das contas, o que acontece? Não estão agindo por amor, não estão agindo com moral. Aí você percebe esse time aí da responsabilidade. A lei também não se respeita. E quando se usa a lei, usa-se para interesses particulares. No final, grande parte da população é ferida a dignidade, porque no final das contas estamos falando de dinheiro. É dinheiro que está. O nosso problema aqui é o dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro que era para descer para as escolas, para os hospitais, para todas as partes da sociedade. Então, no final das contas, essa reflexão sofisticada que acontece hoje no século XXI dentro da política, traz, na verdade, um estado de barbárie sofisticada, sutil. E aí, para fechar essa reflexão, ao meu ver, até venho dizendo isso, nós estamos entrando no estado de intolerância para com os velhos intolerantes. Então nós temos que aumentar o nosso nível de compreensão ética, sobretudo pensar a segunda e a terceira ética, para quando, nas próximas eleições, aquele que em algum momento deixou a desejar em algum ponto por questão da primeira ética, você não coloque mais no poder. Então, se a sua reflexão é agora, imediata, a minha é a médio e a longo prazo. Então você vem com a frente e eu venho te respaldando. A lei e a ética tem que estar nessa comunicação para a segunda e a terceira ética. Eu já vou até pedir, mas daqui a pouco você fala disso, uma reflexão para a gente fazer. Por que as pessoas não estão se manifestando? Vamos pensar nisso para a gente falar daqui a pouquinho. Perfeito. Nas ruas. Mas eu queria pegar outro aspecto aqui jurídico, técnico, né, que agora está... E também é político, né, Pantaleão? O tal do fatiamento da denúncia, o procurador resolveu fatiar. Então agora essa que chegou é por corrupção passiva. E lá na Câmara os aliados do presidente querem juntar tudo, votar tudo de uma vez, tirar da frente. Tecnicamente é utilizado esse recurso do fatiamento? Sim, o Código de Processo Penal permite, a partir do momento que se identifica que agrupar tudo num único procedimento poderia tornar aquele procedimento praticamente impossível de tramitação em razão da complexidade, do enorme número de pessoas envolvidas. Isso, o Código de Processo Penal permite que haja esse fracionamento. Então, até aí, não há nenhum tipo de ilegalidade. Eu queria só, se você me permitir, claro, até avançar aqui também para o professor Sabino avaliar por que a população não se manifesta mais. Eu tenho uma visão muito pessoal, no seguinte sentido: a partir do momento em que você tem uma população hoje que olha com desconfiança para o Poder Executivo, olha com desconfiança para o Poder Legislativo e olha com desconfiança para o Poder Judiciário, pouca coisa ou quase nada sobra para essa população. Então, essa população hoje se torna uma população absolutamente apática. É uma população que está completamente desacreditada no sistema. E talvez essa falta de crença no sistema, em qualquer setor do poder, faz com que o comportamento da população seja um comportamento já de descrédito por completo, e talvez isso justifique um certo silêncio, uma certa omissão, uma certa indiferença em relação ao que se vê. Quer dizer, o que o Pantaleão está falando, Sabino, é que a gente não está vendo nem mesmo que havia aquelas manifestações de apoio à Lava Jato, por exemplo, até o juiz, enfim, personificaram no juiz, Sérgio Moro. Você entende dessa forma também? Tem um descrédito do próprio judiciário? Perfeito. E eu acredito que na fala que você colocou agora, justifica quando eu digo sobre a conduta desses homens que nos representam, que têm verdadeiramente o poder na mão de fazer acontecer, a questão da primeira ética. Essa ética... Desculpa eu até repetir isso, porque eu acredito que é isso que a sociedade tem que entender na minha percepção particular. Apesar de a gente estudar grandes filósofos, né, grandes reflexões. Essa apatia ou essa antipatia que ocorre com os poderosos, vamos dizer assim, até para fomentar isso, é por conta dessa conduta da primeira ética. Essa ética menos nobre, que eu digo que é aquela que, enquanto eles estão conduzindo suas condutas, eles estão pensando por questões imediatas, ou a curto prazo, ou no menor grupo de pessoas. Pegar o julgamento TSE foi mais ou menos nessa linha da primeira ética, então. Exatamente.
Agora, se a sociedade necessita que aquele que o represente pense no maior número de pessoas, quer dizer, chega até nós, ou todos, como que eu vou confiar em alguém que não joga no meu time? A questão é exatamente essa. Agora, eu não sei se a gente vai continuar, se vai fazer aquela pergunta. Nós temos uma questão problemática, e aí é uma outra crítica e reflexão. Nós temos que parar com o discurso ideológico. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Quando o Cazuza diz na música, ideologia eu quero uma para viver, acredito eu que o que ele queria dizer não é essa ideologia que eu vou criticar. Ele queria dizer, eu quero um ideal de vida legal, bacana, saudável. Uma das reflexões da ideologia na filosofia é quando você coloca o efeito na frente da causa. Por exemplo, Hitler fez isso. O ariano e o branco é efeito de homem, de várias qualidades. Hitler pega a SS, né, o antissemitismo, pega o ariano e o branco, põe na frente da causa e diz que é causa. Então só esse ele reconhece como homem. Todo o resto fica excluso. Quando você tem o discurso ideológico, você faz exatamente isso. Nós temos que parar com o discurso ideológico no sentido de defender um partido ou outro. Nós temos que defender a questão da humanidade, que tem como fim último a dignidade. Se ele fez alguma coisa boa, não importa quem, é mérito. Nós vamos honrar a obra, não o homem. Quando a gente parar de honrar o homem e o discurso ideológico partidário, essa intolerância vai lá para cima e eu acredito que nos próximos 5, 10 ou 20 anos, o Brasil vai passar por uma mudança super satisfatória ou super bacana. Agora, se não trouxer esse discurso que, além de dar entendimento, que é a lei, traga o esclarecimento, que é a reflexão da sensibilidade da ética, tudo isso vai passar e não vai mudar nada. Dá a impressão, então, pelo que você está falando, é aquilo que a gente vê principalmente em rede social aí, parece que cada um está ali defendendo o seu, aspas, malvado favorito. O meu é esse, o seu é aquele, o seu é pior, o meu é menos pior do que o seu, não sei se dá para falar melhor ultimamente, né? Mas essa tramitação toda aí, Pantaleão, deve, na sua avaliação, ser rápida, como que é o presidente, mais lenta, como que é a oposição, porque tem uma questão política aí. O primeiro passo que a gente tem que enfrentar é identificar o que o ministro relator vai adotar como procedimento. Ele pode abrir, antes de encaminhar para a Câmara, ele pode abrir um prazo de 15 dias para a defesa se manifestar. O ministro Fachin. O ministro Fachin, que é o relator, né? E aí, automaticamente, diante disso, se ele abrir, nós já temos aí no mínimo 15 dias de distanciamento. Quando receber a manifestação da defesa, aí ele remete o procedimento para a Câmara, e aí a Câmara vai agendar a sessão específica para colocar em votação, e tem que ter 2/3 ou mais de aprovação, para que então seja legitimado, autorizado o Supremo Tribunal Federal a dar andamento a esse procedimento, imputando a prática do crime comum ao presidente Michel Temer. Quer dizer, acho que isso que o Pantaleão falou entra muito no tempo da política também, né, Sabino? Porque a gente sabe que tem um pessoal que é contra o presidente Temer, que obviamente vai votar pela condenação, né, pela aceitação da denúncia. E tem aquele pessoal que é a favor, mas que tem uma conta também para acertar, não é isso? Quer dizer, o apoio vai deixar o presidente, o eventual apoio ao presidente vai deixá-lo refém da Câmara, na sua avaliação? Acredito que sim. Você consegue me dizer os três pontos que ele está sendo acusado, que nem vão dizer de forma fatiada, que seria qual? A corrupção passiva. Integrar uma organização criminosa e obstrução da justiça. E obstrução. São 3 condutas inapropriadas eticamente e ilegais, segundo a lei, e até pecado segundo a religião. Sim. Seria isso? Para Deus que o colocou lá seria pecado. Seria pecado, não é isso? Claro. Ok. O que falta para a sociedade entender? Eu vou trazer um recorte aqui bem simples, mas para deixar base para nós pensarmos. A palavra dignidade é uma palavra, apesar que existem muitas reflexões, mas é uma palavra com certa dificuldade de definição. Sem dúvida. Por conta que ela representa uma complexidade do existir humano, mas que se encontra em estado de intangibilidade. Se vocês me permitissem, eu gostaria de dar uma definição sobre dignidade. O viver, as pessoas estão vivendo e morrendo no tempo e espaço. Ninguém vida, ninguém morte. As pessoas estão vivendo e morrendo dentro do tempo e espaço. O viver é um princípio fundamental.
Esse princípio fundamental ele é subsidiado por 4 princípios secundários: conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser. A conservação de 0 a 100, só para deixar uma coisa um pouco mais lúdica: 0 finaliza, bem-estar entre bem e mal, que é corpo, felicidade entre felicidade e infelicidade, que é a alma, consciência ou razão, e o direito de ser jornalista, advogado ou um filósofo. Quando nós negativamos esse ser com mal-estar, ou zerando a conservação, ou levando ao estado de infelicidade, ou ferindo o direito de ser, a dignidade é comprometida. A dignidade é o resultado dessa positividade do próprio ser. O que nós precisamos entender? Toda vez que condutas que vêm de cima para baixo fere o direito de ser, a mãe que quer ter a creche, ou o rapaz que quer estudar, ou quer ter um trabalho, ou a segurança que não existe e comprometeu a conservação do seu filho. Quando essas coisas acontecerem, quando elas acontecem, toca-se a dignidade. E aí é um primeiro parâmetro para a gente começar a pensar uma melhor política. Então, se os nossos políticos criam política que chega a tocar a dignidade, a negativar o próprio ser, nós temos que aumentar a intolerância. Então, o que falta hoje para a sociedade, para sair desse estado de antipatia, ou apatia, ou até de, me perdoe o termo, até para deixar a provocação, de ignorância política, é por conta do pressuposto de não entender exatamente o que é esse existir humano. Não estou subestimando, estou provocando a reflexão. Então, nós temos que aumentar o nosso estado de intolerância para as questões da dignidade humana. Essa é a questão. Importante que o Sabino coloca, traz a corrupção, a consequência dela para o nosso dia a dia também, né? Não, sim, e a questão da dignidade, ela tem muita relevância, inclusive no próprio âmbito do direito. Podemos partir, por exemplo, do direito constitucional, onde a dignidade é um princípio básico da Constituição, previsto no artigo 1º da Constituição, o princípio da dignidade humana. E no direito nós costumamos dizer que a dignidade ela tem uma complexidade tão grande que ela tem, por outro lado, uma relevância tamanha que nós dizemos que ela é uma sobrenorma. Ela está acima das normas, inclusive. E o que também em relação a isso é interessante avaliar, e aí retomando um pouco a questão da omissão da população, é o Estado quem cria as normas. Então é o Estado que cria para ele próprio alguns deveres, como deveres de educação, dever de saúde, daí por diante. Isso tudo é o que vai propiciar à população um sentimento de viver dignamente, né? De viver de acordo com isso. E o Estado muitas vezes não cumpre. E aí o que acontece? Retomamos aquele círculo vicioso de que a população está descrente e muitas vezes justifica o desânimo. Bom, a gente está indo já para a reta final, vou pedir as considerações finais a vocês. Não quero fazer disso aqui uma bola de cristal, não é isso, até porque a gente está vivendo cada dia com a sua agonia, né? Os fatos se sucedem muito rapidamente. Mas queria saber que cenários que vocês podem projetar neste momento, no curto, médio, talvez até longo prazo, para esse caso concreto envolvendo o presidente Temer, começando pelo Sabino. Eu acredito, agora eu tenho que ser como um pensador livre, eu acredito que nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, a nossa sociedade, o Brasil, vai entrar em momentos muito mais saudáveis, desde que a nossa sociedade entre em uma reflexão que não tenha apenas o entendimento da lei em si mesma, mas se esclareça, como vai dizer Emmanuel Kant num texto, vou deixar para quem quiser, um texto chamado Aufklärung, ou o que é esclarecimento, que ele diz que o tutor, ele considera aquele que se encontra em estado de menoridade e ao esclarecê-lo, em minha percepção, ao sensibilizá-lo, levaria ao estado de maioridade. Nós, enquanto sociedade, e até nossos políticos, estamos em estado de menoridade. Só que para atingirmos o estado de maioridade, precisamos não só entender a situação, mas nos esclarecermos, nos sensibilizarmos. E se a gente aproveitar esse momento agora, super rico, oportuno, e levar para todos nós essa reflexão de sensibilização, acredito que nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, viveremos um momento mais justo diante do Brasil. Tomara que assim seja, hein? E a sua visão? Na questão puramente jurídica, a gente tem que levar em consideração o que ele pretende. Na verdade, fica muito claro que o que ele pretende é se manter no poder até o final do mandato. E aí precisa também ponderar que
juridicamente a situação dele começa a se complicar bastante a partir do momento em que, primeiro, ele já inaugurou a história do Brasil em ser o primeiro presidente da história a ser denunciado criminalmente por um crime comum durante o mandato. Então, esse aspecto histórico ele já detém. Um outro problema que poderia decorrer disso é uma análise das consequências que uma eventual medida contra o presidente pode acarretar para o próprio país. Então nós temos que sopesar juridicamente qual é o menor impacto dentro daquilo que se vive. Porque a partir do momento em que se tenha uma nova posição, por exemplo, de impeachment em relação ao presidente num tão curto espaço de tempo, ou uma condenação criminal de um presidente que imponha como uma consequência dela a perda de cargo e inabilidade para exercício de cargos públicos, esse contexto, sem dúvida alguma, será extremamente prejudicial ao país por conta do descrédito internacional, a economia automaticamente acaba sofrendo seus abalos. Então, o que eu tenho a imaginar nesse contexto? Tudo o que ele puder fazer para se manter no poder até o final do mandato ele vai fazer, inclusive com essas discussões de legalidade, de provas e disso, daquilo, para com isso ganhar um pouquinho de tempo. Até porque não podemos esquecer, se ele sai agora, pouca alternativa nos sobra enquanto população. Por quê? Porque se ele sai agora, de acordo com as regras constitucionais, a eleição de um próximo presidente seria uma eleição indireta. Então nós teríamos os próprios políticos, que na sua maioria já estão comprometidos com investigações, elegendo um presidente da República. Então esse é o aspecto que nos espera nos próximos meses. Não são dias fáceis, né? Certamente não. Quero agradecer aqui aos nossos dois convidados, o Samuel Sabino, que é filósofo, mestre em bioética e também professor universitário. Obrigado pela presença conosco, essa análise toda nos fez refletir muito. E também agradeço ao Leonardo Pantalhão, especialista em direito penal, também professor do CPJur, ajudando a gente a entender a parte jurídica e política também, porque também é um julgamento político. Verdade. Obrigado pela presença. Agradeço o convite e fico à disposição para uma próxima oportunidade. E agradeço em especial você que nos acompanhou aqui mais uma vez, né, nesta semana na TV Estadão, pelo Facebook e pelo YouTube. E a cada dia esse noticiário vai tendo desdobramentos que a gente apresenta aqui, multiplataforma aqui no Grupo Estado, TV Estadão, Rádio Eldorado, no Jornal Estado de São Paulo e também no portal estadão.com.br. Obrigado pela companhia. Quarta-feira que vem, às 11 da manhã, mais uma edição do Estadão Discute. Até lá.